Chega de Plástico é o livro que promete excluir esse material da sua rotina e te mostra 101 maneiras de como substituir esse material. Mas será que isso é mesmo possível? Vem comigo para saber o que eu achei desse livro. Fala pessoal, eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre um livro meio polêmico, que promete excluir o plástico da sua vida e traz dicas de como substituir as coisas de plástico que geralmente consumimos por outras coisas com a mesma função, mas que não contenham plástico. Pelo menos essa é a ideia, então vamos analisar isso juntos. Esse livro aqui foi uma recomendação de vocês, os inscritos do canal. E claro, se você também quiser interagir com a gente, é só seguir o Up nas redes sociais e também aqui no YouTube. Assim você fica por dentro das novidades e incentiva o nosso trabalho. Para começar, eu tenho que deixar bem claro que esse não é um vídeo com críticas à editora Sextante. Na verdade, eu tenho outros ótimos livros dessa editora, que são excelentes em sua construção e também em conteúdo. O que provavelmente eu vou rebater são as ideias citadas aqui dentro. Então vamos começar a análise de hoje. O livro Chega de Plástico, 101 maneiras de se livrar do plástico e salvar o planeta, foi publicado pela primeira vez em 2018, com o título original de Plastic. E sim, eles foram bem educadinhos na tradução. Mas antes mesmo da gente abrir, já percebe uma contradição. O livro Chega de Plástico vem embalado em plástico. Enfim, sobre o seu formato, ele está disponível na versão física, brochura, com capa simples e tamanho de 12 por 18 centímetros, que é essa versão que eu tenho aqui. Mas também tem a sua versão digital, ou seja, o e-book. Como eu disse, aqui no Brasil foi publicado pela editora Sextante. Tem 128 páginas, é traduzido para o português e é ilustrado. Pois é, boa parte das dicas tem um desenho, o que dá um ar mais alegrinho. E sua leitura é bem rápida. As 101 dicas do livro são distribuídas em 4 seções, que juntam as dicas de um mesmo tema, como comida e bebida, pela casa, estilo de vida e salvando o mundo. Sua introdução até que cativa um pouco, para dar contexto e puxar as dicas. Mas quem é da área percebe logo no início que alguns dados não são embasados e soam mais como uma desinformação. Na verdade, o livro todo tem afirmações que são mais uma opinião e não uma informação. Em relação às dicas, a maior parte delas não são nem um pouco práticas de fato, ou não tão geniais assim. Para mim, a ideia do livro é interessante, de verdade. Há um mercado bem grande de pessoas dispostas a mudarem seus hábitos para melhor. Mas os problemas desse livro começam com o autor, quer dizer, com a ausência dele, sei lá. Pois é, não dá pra saber com precisão quem escreveu. Isso porque em todas as pesquisas você só encontra The F Team como responsável por redigir o livro. E só. Não que você precise ser um gênio ou a pessoa mais estudada da área para escrever um livro de dicas, longe disso. Mas quando se trata de dar dados ao leitor, é importante saber quem está falando e com base em que está falando. Isso dá confiabilidade ao conteúdo. Há até a citação de fontes, mas a maior parte delas pega um dado sem analisar todo o contexto. E um pseudônimo que só publica livros dizendo chega, para ser bem educado, para várias coisas de ramos diferentes, não passa muita credibilidade. Parece que só quer ver fogo no parquinho mesmo. Existem ações que podem sim salvar o planeta, e a mais importante delas, mas que não tem nesse livro, é mudar tanto nossa educação quanto nossa consciência ambiental. Então, se queremos mudar, que tal começar descartando as coisas no lugar certo? Mas continuando, algumas das dicas ainda por cima instigam o leitor a trocar um item que é monomaterial, de fácil reciclagem, por eletrônicos, multimateriais e com descarte bem mais complexo. Então a dica mais atrapalha do que ajuda. Às vezes, talvez por um pouquinho de falta de conhecimento, algumas dicas acabam substituindo um plástico por outro. Ou pior, dá uma solução que acaba usando mais plástico ainda. Há também dicas que são regionais, que só se aplicam a países como Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo. O que pra gente não é nada útil. Aqui chegamos em um ponto interessante do livro. Muitas dicas se baseiam em fazer produtos caseiros, como filme para alimentos, produtos de limpeza e pasta de dente. Até aí, tudo bem. Mas a questão é que o livro traz essas estratégias como uma ideia de evitar a embalagem do produto industrializado. Mas o problema nisso, e que não faz sentido, é que todos os outros ingredientes para fazer esses produtos caseiros também possuem sua embalagem, independentemente se for comprado no mercado ou pela internet. Então, no fim das contas, você acaba comprando 3 ingredientes com 3 embalagens diferentes para não comprar um produto pronto que vem em uma só embalagem. Se a proposta era gerar menos lixo, não faz sentido. Mas calma, o livro não é um completo fracasso. De verdade, eu encontrei umas 12 dicas que são sim legais e valem a pena ser implementadas. Umas podem te dar a ideia de como diminuir o consumo desnecessário de alguns itens de plástico, e outras que nem têm ligação direta com o uso de plástico, mas que também são legais. E antes de falar do preço e das estrelas desse livro, se você gostou dessa análise, já deixa um joinha aqui embaixo no vídeo. Valeu! Bom, se a ideia do livro era mostrar literalmente 101 dicas de como se livrar do plástico por um outro produto,
não deu certo. Considerando tudo isso, classificamos o livro Chega de Plástico como 2 estrelas. Isso porque as dicas dadas aqui não são de fato tão vantajosas, mas é um livro relativamente acessível. Até a edição desse vídeo, ele estava disponível a partir de R$20 na versão digital e a partir de R$30 na versão física, como essa aqui. Mas e aí, você acha que vale o investimento? Escreve aqui nos comentários se você já leu e o que achou desse livro. O bom é que aqui no Up a gente sempre te mostra e te mantém bem informado, baseado em ciência. Então é isso, acesse nossa playlist sobre literatura que vai aparecer aqui do lado da sua tela e veja o que achamos de outros livros. Até a próxima análise e tchau!